Olá, estamos aqui para ver mais uma partida da Cinco Field Cup, última rodada, dessa vez entre Nakamura e Grishuk. Nakamura de brancas, E4, C5, siciliana, cavalo F3, D6, e aqui nós temos a Rossolimo, bispo B5 com cheque, cavalo D7, novamente aqui o mais comum é defender com o bispo, roque A6, bispo D3, cavalo G em F6. Aqui o Nakamura joga C3, mas também é comum C4 ou, por exemplo, essa torre jogar em E1. Então C3, agora do Nakamura, B5. Aqui B5 também não sei se é o lance mais correto para essa posição, algo como B6 parece bem interessante aqui, já principalmente em termos de estrutura de peão. Mas, então, B5, bispo C2, bispo B7, torre E1, torre C8. Aqui, no lugar de torre C8 das pretas, novamente E6, muito, muito produtivo, seguido depois de D4 das brancas. Mas, torre C8, A4, B4, A5, dama C7, D3, bispo toma C3, bispo, B toma C3, desculpem, B toma C3, E6 e agora H3. Bispo E7, bispo F4, roque, cavalo BD2, bispo C6, cavalo C4. Aqui foi jogado bispo em B5, mas também é bem interessante agora ocupar a casa de B com essa torre que dominará toda a coluna. Mas, ok, as pretas, o Grishuk joga bispo B5, ameaçando tomar o cavalo e dobrar peões. O cavalo defende cavalo. Agora, torre de F em D8, bispo G3, cavalo E8. Sobre esse cavalo E8 aqui também não é o mais indicado. É um lance bom, sem dúvida, mas algo como G6 aqui parece mais interessante já. Esse bispo, por exemplo, tá aqui sem jogo, né? Então aqui já seria mais uma possibilidade dele voltar para a partida. Então eu acho que G6 aqui faz bastante sentido. Cavalo E8, rei H2, torre B8, cavalo E3, cavalo E5, dama E2, cavalo C6, cavalo B3 e cavalo E5. Sobre, por exemplo, vou voltar um lance aqui, vou voltar mais um. Tá, temos nesse momento aqui cavalo C6. Agora as brancas, como a gente viu, vão jogar cavalo em B3, certo? Só que aqui tem um outro lance de cavalo, que é cavalo C4, que é bem interessante também. Já ameaça entrar aqui. Aqui as pretas não podem facilmente se livrar desse cavalo. Esse peão defende
D5, então cavalo em C4 já é uma dor de cabeça e tanto para as pretas. Que contudo tem sorte. O Nakamura joga o cavalo B3, igualando o jogo. As brancas já estavam um pouco melhor, agora não estão mais. Cavalo E5, cavalo D2, cavalo C6, cavalo D, C4, cavalo F6, rei H1, cavalo E5, F4, cavalo toma C4, D toma C4. Aqui, não o melhor movimento. Vou voltar aqui mais um ainda. Após cavalo tomar cavalo, nós temos duas possibilidades de tomar, que é com o peão e com o cavalo. Nesse momento aqui, é melhor eu tomar com o cavalo. Aqui o cavalo vai ficar numa casa central muito importante e vai obrigar o bispo a capturar o cavalo e então as brancas terão trocado um bispo por um cavalo, o que é sempre uma vantagem no final. Ficarão com um par de bispos, isso seria muito bom. Então, acho que aqui se equivocou o Nakamura ao tomar com o peão. Bispo C6, cavalo em D1. Aqui também podia ter jogado outra coisa, mas para não nos estendermos tanto, vamos seguir. Cavalo D1 parece ser suficientemente bom. G6, bispo H2, cavalo H5, dama E3. Sobre esse dama E3, aí sim já não é tão insignificante assim. Aqui G4 parece ser bem importante. Após G4, por exemplo, esse cavalo se obriga a vir para F6, recuar, o que permite as brancas dominarem muito espaço aqui na ala do rei. Então essa jogada aqui, muito interessante. As brancas jogam dama em E3, bispo H4, G3, bispo E7, rei G1, torre E8, E5, aqui outro lance não tão bom, G4 aqui continua sendo bem interessante, E5 então, cavalo em G7, G4, F5, sobre esse F5 talvez não fosse o momento agora, pois após G4 aqui das brancas, um lance como, por exemplo, bispo voltando para A8, parece ser importante para, por exemplo, deixar outras possibilidades. Por exemplo, aqui, ao invés de jogar o F5 aqui que vai ser jogado, permitindo as brancas tomar en passant aqui, as pretas poderiam jogar bispo em A8 e na sequência jogar dama B7, aproveitando essa excelente diagonal aqui para tentar dar mate nessas duas casas. Então, seria uma jogada muito forte das pretas, que contudo jogam F5. Após F5, ele toma F6, bispo toma F6, cavalo F2, bispo H4, torre E2, bispo toma F2 cheque, torre toma F2, torre F8,
bispo G3, torre de B em E8, rei H2, torre F7, rei D1, rei D7, rei de F em D2, dama D8, H4, torre F8, torre F2, aqui novamente não o melhor lance. Após torre F8, está na hora de repente do rei se mover, ou se for jogar torre, jogar essa torre para G1, aproveitando aqui o avanço dos peões e já criando novas possibilidades de ataque, ou ainda por cima apoiando aqui com o rei. Esses lances seriam mais indicados, ao invés de torre F2, rei H8, rei B1, dama toma 5, H5, G toma H5, F5, E toma F5. Aqui, batida iguala de novo. Vamos voltar para ver uma coisa, então. Aqui, H5, ok, G toma H5, F5, E toma F5, G toma F5. E aqui no lugar de dama em D8, que foi o jogado, as pretas tinham um lance bem melhor, que é esse cavalo aqui vir para E8, para então conseguir se reorganizar ou pelo menos conseguir encontrar uma casa mais ativa. Além disso, permitir a torre ocupar a coluna de G. Mas foi jogado dama D8, F6 e aqui já temos uma vantagem decisiva. Então, esse lance aqui, G toma F5, precisaria necessariamente de uma resposta desse cavalo em E8. Necessariamente. Porque daí a torre de B1 viria para B8. Esse cavalo aqui estaria protegendo, estaria tudo bem. Como foi jogado dama em D8, isso permitiu agora F6. E diante de F6, só resta agora jogar cavalo E8 e não é a mesma coisa. Esse cavalo já devia estar aqui. Por isso agora temos bispo em H4, torre D, F7, dama H6, torre G8, torre E1, D5, dama toma H5, dama toma D6 com cheque, torre E5, D4, e nesses lances todos, o Nakamura manteve a vantagem. Contudo, perdeu grandes chances. Por exemplo, vou voltar aqui alguns lances. Chegando aqui, nesse momento aqui, ó. As brancas jogam dama H6 e as pretas jogam torre G8. Aqui nesse momento, em vez de jogar essa torre em E1, as brancas têm essa torre em G1. Com torre em G1, está liquidada a fatura. Por quê? Temos torre G1, por exemplo. A dama precisa vir, a dama preta, né? Precisa vir para D7. Vai ter torre toma torre. Rei toma torre. Bispo já entra. Esse bispo aqui entra em F5. A dama precisa ir ou toma F5
ou vai para, digamos, C7. E aqui as brancas jogam a torre de F em E2. Aqui descoberto, rei G1, D toma. As brancas têm torre em E7 agora. Dama precisa tomar E7. F toma dama. A torre de... vai tomar... Desculpem. A torre de F7 toma F5. Dama vai tomar C6. E aqui está liquidado. Aqui já está ganho para as brancas. Então, essa foi a oportunidade que o Nakamura perdeu. Vou voltar ao lance aqui. Quando, em vez de jogar após torre G8, esse lance aqui, ele jogar torre em G1, ele jogou torre em E1. Então, aí o Nakamura perdeu uma grande chance de vencer a partida mais rápido. Por sorte, ele ainda conseguiu vencer. D5, dama toma H5, dama D6 cheque, torre E5, que a partida estava praticamente igualada, as brancas um pouco melhores, D4, e não foi aqui então novamente as pretas deram uma nova chance para as pretas, porque agora nós temos C toma D4, não o melhor lance, porque aproveitando aqui as brancas poderiam jogar alguma coisa como bispo em G3, já aproveitando para ficar na mesma coluna da dama aqui e criar táticos. Esse lance é bem mais interessante do que C toma D4, dama toma D4, torre E7, torre toma E7. Aqui, incrivelmente, outro lance aqui muito bom é perdido. Vou voltar aqui para vocês verem. Após C toma D4, dama toma D4, torre E7, torre toma E7. Acho que é um pouquinho mais para frente. F toma E7, tá? Dama... Aqui. Em vez de ser dama, e agora as pretas perdem chance, dama jogada em D6 com cheque, nós teríamos aqui dama indo para G7, formando um ataque muito mais forte. Contudo, dama D6 acaba sendo bem inferior. Agora nós temos rei H3, bispo D7, cheque, outro lance não tão bom. Bispo F5, interrompe. Dama D3, cheque. Torre F3, e aqui já, já novamente está decidido para as brancas, porque vou voltar aqui. Após bispo F5 das brancas, as pretas deviam jogar bispo toma F5. Esse lance aqui deixaria o jogo bem melhor para as pretas. Mas ao jogar dama D3 cheque, agora nós temos torre F3, bispo precisa tomar agora, o que não é a mesma coisa, e dama vai tomar F5, dama vai tomar F5, torre vai tomar F5, e o resultado aqui é essa posição, em que temos bispo e torre contra bispo, torre, dois peões, contra torre, cavalo e três peões. Só que aqui a posição das brancas está muito melhor. Rei G7, bispo G3,
H6. Aqui também perdendo um pouco de tempo, porque após, após rei aqui dava para jogar, por exemplo, bispo em G5, por que não? Já ah, tirando as possibilidades de jogo do rei e também do cavalo. De qualquer forma, bispo G3 foi inferior, H6, bispo E5, cheque, rei H7, torre F7, cheque, rei G6, torre F8, rei H7, bispo F4. Aqui também não o melhor lance. Aqui interessante seria, bom, vai dar na mesma, mas bispo F4 tá ok. Bispo F4, A5, bispo toma H6, cheque, A4, bispo E3, A3, bispo toma C5, A2, bispo D4, cavalo C7, bispo A1, cavalo E8, C5, cavalo C7, C5, C6, final emocionante, cavalo E8, rei H4, cavalo C7, rei H5, cavalo E8, C7 e aqui as pretas desistem porque já está impossível parar os dois peões. Então o jogo terminou com esse final aí muito muito emocionante, em que o Nakamura, como a gente viu, estava com a posição muito melhor. Os peões dele conseguiram chegar antes do. Não chegaram antes do peão preto, mas chegaram na linha final duplo, em dois, contra um avanço apenas das pretas, e não tinha mais o que fazer há muito tempo já nessa posição, e foi a vitória do Nakamura. Então tá, muito obrigado por assistirem a partida, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem outras partidas se inscrevendo aqui no canal. Vamos cobrir a Copa do Mundo de Xadrez na próxima semana. E além disso, muitas outras novidades estarão por aí. Muito obrigado e até a próxima.